O exercício cristão, 3 servos usados como modelos de fidelidade. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Mateus 25, versículo 10. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no galardão do teu Senhor. Lançai fora o servo inútil, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, versículos 21 e 30. Mateus 25, versículos de 1 a 13, registrou a parábola ilustrativa de Jesus sobre as 10 virgens, com 5 delas preparadas e levadas pelo noivo para as bodas do Cordeiro no céu. Na sequência do texto, em Mateus 25, versículos 14 a 30, Jesus liga ou faz a ligação das 10 virgens e fala da fidelidade no exercício do serviço cristão. Tanto as 5 virgens prudentes como os servos fiéis no exercício dos talentos serão arrebatados antes da grande tribulação, enquanto os que representam as 5 virgens insensatas e o servo inútil passarão pela grande tribulação, conforme Mateus 25, versículo 30, onde os sofrimentos até a morte serão comparados aos prantos e ranger de dentes. Unindo a figura das 5 virgens insensatas com o servo inútil, por tratar-se do mesmo contexto, vejo neles os mártires da grande tribulação. Hoje vivemos nas igrejas entre crentes e cristãos. O crente é aquele que crê que Jesus é o Salvador e Senhor, mas não tem a experiência do novo nascimento, ou seja, a experiência de gerados pela palavra Cristo, enquanto o cristão significa ser gerado das entranhas espirituais de Cristo. João capítulo 3, versículos 6 a 8, Tiago capítulo 1, versículo 18 e 1 Pedro 1, versículo 23. Esses argumentos estão intimamente relacionados com Apocalipse 3, versículo 10, onde Cristo prometeu guardar a sua igreja fiel da grande tribulação, conforme a ilustração das 5 virgens prudentes e dos servos fiéis à sua palavra. Apocalipse 3, versículo 10. As figuras do azeite nas vasilhas e dos talentos. Talentos são as aptidões da natureza de Cristo distribuída a nós pelo Espírito Santo para o exercício de todas as atividades do serviço cristão. No azeite da parábola, vejo o cristão tendo o Espírito Santo encarnado nele com o caráter de Cristo. Neste caso, nós somos as vasilhas ou os vasos. A plenitude do Espírito Santo em nós nos enche de autoridade, poder e disposição até mesmo para morrer pelo nome de Jesus e bater de frente com Satanás e superá-lo. Já presenciei crentes em possessões malignas sendo desmascarados diante ou por estar vivendo uma vida de escândalos e corrupção. Uma noiva fiel com discernimento. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tiago
capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, versículo 15. O Espírito de Cristo habitando em mim me dá discernimento para definir entre o bem e o mal, até nas escolhas de líderes governamentais. Se o Espírito Santo me dá a definição de que um candidato tem relações com o diabo, dar um voto nele significa cometer um adultério contra o noivo da igreja, Cristo. O servo da parábola não deu prejuízo ao seu senhor, porém devolveu o que havia recebido, porém sem lucros. Mateus 25, versículo 25. Na minha visão de membro da noiva de Cristo, por mais que o mal prevaleça, jamais contará com a minha ajuda. Não é difícil ver crentes e pastores dando uma ajudinha para o mal prevalecer. Talvez os tais fazem parte das 5 virgens insensatas e do servo inútil, os quais terão que passar pela grande tribulação para chegarem aperfeiçoados no céu. E você, porventura, estás acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo ao mesmo tempo? Participantes da noiva do Cordeiro jamais fazem isso. E por isso são como as 5 virgens prudentes e como os servos fiéis da parábola, qualificados para o arrebatamento antes da grande tribulação.